Bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe esse domingo lindo que se inicia, essa nossa manhã de fé e milagres, onde estamos reunidos buscando mais do nosso Deus, buscando intimidade com Ele e principalmente as direções que a Palavra de Deus nos traz a cada dia ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre exercitar a nossa fé em Deus. Nós precisamos exercitar a fé, senão ela não vai crescer dentro de nós. E antes de nós falarmos o que a palavra tem aqui para nos ensinar, eu quero agradecer a vocês todos aqui, quase 300 pessoas já no canal, e também pedir para que você que está aqui pela primeira vez e que quer participar dessa corrente de oração e ter cada dia mais direcionamentos, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para todos os dias, às 5h30 da manhã, quando subir um vídeo novo aqui, você seja avisado pelo YouTube. E também curte, dá o like aqui, que o YouTube entende que esse conteúdo é legal e mais pessoas vão ser alcançadas, o que é maravilhoso porque mais irmãos são abençoados. Então, vamos agora para a nossa palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos crer que Ele existe e recompensa os que o buscam. Hebreus 11. O que é a fé? De forma bem simples, podemos dizer que a fé é confiar em Deus. No cristianismo, ter fé significa confiar de todo o coração em Deus e em seus ensinamentos, mesmo que nem sempre possamos ver ou entender tudo completamente. É como acreditar que um amigo confiável vai nos ajudar quando precisarmos, mesmo que não possamos ver essa ajuda no momento. Pela fé, somos chamados a acreditar que Deus existe, que Ele nos ama, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar e que a Bíblia é a sua palavra. Além de acreditar, a fé significa confiar que Deus cuida de nós e quer o nosso bem, mesmo quando a vida seja difícil ou confusa. Fé é colocar toda a nossa confiança em Deus, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Algumas pessoas pensam que fé é só acreditar sem pensar. Mas a verdadeira fé cristã também usa a nossa inteligência. Usamos a nossa mente para entender mais sobre Deus e seus ensinamentos, e isso torna a nossa fé ainda mais forte. Sugiro que você leia a obra Crer é Também Pensar, de John Stott. Sobre a fé, a certa vez alguém disse que ela é uma convicção que não depende de provas materiais ou evidências físicas. É um ato de confiança e esperança no que não se pode ver ou completamente se entender. Exemplos de fé na Bíblia. Muitas vezes chamado de capítulo da fé, Hebreus 11 nos oferece uma descrição e exemplos de fé nas vidas dos patriarcas do Antigo Testamento. Quero te convidar a refletir comigo sobre esse texto incrível. Esse capítulo oferece uma galeria de heróis da fé, figuras bíblicas cujas vidas são testemunhos poderosos do que significa viver pela fé. No início do capítulo, o autor de Hebreus define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé cristã, portanto, é uma certeza e uma convicção, uma confiança fundamentada no caráter de Deus. É estar certo das promessas de Deus, mesmo quando ainda não se concretizaram em nossa experiência visível. Antes mesmo de terminarmos a leitura de Hebreus 11, somos levados a concluir que a fé é demonstrada através de ações. A fé não é passiva, é uma fé que age. Talvez você se pergunte, como faço para ter fé? A fé precisa ser exercitada, como os músculos do nosso corpo. Todos nós nascemos com músculos e, ao crescer, os exercitamos para ficarem mais fortes e maiores. Assim também é a fé. Todos nós nascemos com ela, mesmo que pequena, precisamos exercitá-la para que ela cresça. Paulo escreveu aos irmãos em Roma, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, em Romanos. Ou seja, ouvir a palavra de Deus e obedecê-la faz com que a nossa fé se desenvolva. Dicas práticas de como desenvolver a fé. Existem várias formas de desenvolver e aqui estão algumas sugestões. Leia a Bíblia. Ela é essencial para conhecer Deus e suas promessas. Ao lê-la regularmente, a sua fé é fortalecida, pois você descobre como Deus tem agido ao longo do tempo.
Leia livros de testemunhos. Eles deixarão seus corações queimando como brasas vivas. Ore regularmente. Orar é conversar com Deus de forma honesta, falando sobre as suas preocupações e agradecimentos e pedindo orientação. Peça a Deus por fé. Deus entende as suas dúvidas e quer ajudá-lo a confiar mais nele. E participe da igreja. Na igreja você recebe ajuda e apoio para alimentar a sua fé. As pregações, a adoração e os testemunhos de outras pessoas podem inspirá-lo a fortalecer a sua própria fé. A exemplo disso, deixe-me compartilhar a história de George Miller, um homem extraordinário cuja fé incansável e dedicação a Deus ecoam nos corações até os dias de hoje. Houve um momento singular na vida de George e das preciosas crianças do orfanato que ele administrava, que resplandeceu como um testemunho vivo da provisão sobrenatural de Deus. Certa noite, as crianças recolheram-se para o descanso sem a certeza de ter o que comer na manhã seguinte. O desafio era real, mas a fé inabalável de Miller mantinha-se firme, enquanto ele se colocava de joelhos diante de Deus, rogando por sua provisão. Então, na manhã seguinte, algo extraordinário aconteceu. Um caminhão de leite quebrou exatamente diante da porta do orfanato. O dono do caminhão bateu na porta do orfanato perguntando se poderia doar-lhes o leite que corria o risco de estragar. Pelo que Miller de bom grado aceitou a oferta. Aquela provisão não apenas saciou a sede e a fome imediata das crianças, mas também preencheu os corações de todos os presentes com gratidão e espanto diante do milagre que ocorrera naquela manhã. Você já ouviu falar da fascinante história de Samuel Morris, também conhecido como Príncipe Cabu? É um relato inspirador de fé e milagres. Originário de uma tribo da África, esse jovem experimentou uma transformação profunda ao se deparar com o amor de Deus em meio aos desafios e perseguições que enfrentava, revelando uma fé inabalável e um amor fervoroso pelo Senhor Jesus. Levado para os Estados Unidos, seu testemunho de fé e os milagres que viveu impactaram profundamente todos ao seu redor. A vida de Morris é um testemunho vivo do poder de Deus. Certa vez, enquanto navegavam em meio a uma tormenta feroz durante uma viagem missionária, as águas eram agitadas pela tempestade, aterrorizando os tripulantes. Mas Samuel ergueu-se do convés do navio com o coração confiante e os olhos fixos no céu. Ele clamou a Deus em oração pela vida de todos a bordo. De repente, quando acabara de fazer sua oração, a tempestade se dissipou, as águas se aquietaram e uma paz inexplicável pairou sobre o navio. Assim como o temor, a fé também encontrou lugar no coração de todos que estavam a bordo. Exercícios espirituais para fortalecer a fé. Reforçando a ideia de que a fé é como um músculo que precisa ser exercitado, aqui estão algumas maneiras de exercitar esse músculo espiritual. Exercite a fé na adoração. Adoração como Abel. Nossa adoração deve ser sincera e cheia de fé, oferecendo a Deus o melhor de nós como Abel fez. Exercite a fé no dia a dia. Caminhe com Deus como Enoque. Nosso relacionamento diário com Deus deve ser de intimidade e obediência. Mantenha sua fé firme, lembrando dos heróis da fé. Exercite a fé em tempos difíceis. Obediência como Noé. A fé nos capacita a permanecer firmes e obedientes, mesmo quando enfrentamos desafios. A obediência de Noé ao construir a arca é um exemplo poderoso. Exercite a fé nas promessas. Confiança como Abraão. Confie nas promessas de Deus mesmo quando o cumprimento não é imediato. Abraão e Sara creram nas promessas de Deus e testemunharam sua fidelidade. Exercite a fé nas escolhas difíceis. Decisões como a de Moisés. A fé ajuda a fazer escolhas difíceis em prol de um bem maior. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus em vez de desfrutar os prazeres do Egito. Exercite a fé para tomar coragem. Coragem como Raabe. A fé nos ajuda a ter coragem e assumir grandes desafios, mesmo que isso aparentemente nos ponha em perigo. Raabe escondeu os espiões israelitas, arriscando a sua própria vida, confiando no Deus de Israel. Cada um desses personagens bíblicos viveu pela fé, confiando na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Hebreus 11 nos chama a viver uma vida de fé ativa e confiante, seguindo os exemplos daqueles que vieram antes de nós.
que possamos ser testemunhas vivas da fidelidade de Deus e da verdade de suas promessas. Lembre, a única forma de agradar a Deus é demonstrando a nossa fé. Nele que possamos, sua fé nele, que possamos todos caminhar pela fé, firmes e inabaláveis, confiando que Deus, que começou a boa obra em nós, a completará até o dia de Cristo Jesus. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Que presença linda de Deus nesse momento, nessa manhã, com tantos exemplos e com testemunhos de fé. Isso fortalece cada vez mais a nossa fé e nós precisamos fazer disso uma prática diária. Então que nós possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia, para a nossa vida, como práticas para realmente fortalecer a nossa fé. E agora vamos orar pedindo para o Senhor fortalecer cada dia mais a nossa fé. Pai querido, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que nos ajude a crescer em fé. Nós sabemos que o Senhor sempre cumpre Suas promessas e cuida de nós em todo o tempo. Fortalece, Senhor, nossa fé diariamente, que assim como os testemunhos dos heróis da fé, nos ensinaram, possamos confiar em Tua palavra, Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecerem adversas. Aumenta a nossa fé de maneira que o medo não nos paralise. Capacita-nos, Senhor, a exercitar a nossa fé como um músculo espiritual, que possamos viver de forma agradável a Ti. Concede-nos, Senhor, a sabedoria para discernir a Tua vontade, a coragem para seguir os Teus caminhos e a humildade para reconhecer a nossa dependência em Ti. Nós oramos em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, e amém. Amém, que o Senhor abençoe o nosso dia, e que essa palavra, assim como chegou até você, possa chegar a outras pessoas, abençoando a vida delas também. Porque quanto mais você abençoa e você é canal de bênção na vida das pessoas, mais as bênçãos voltam para a sua vida, para a nossa vida. E comenta se você se sentiu direcionado a fortalecer sua fé hoje e se você vai colocar em prática esses ensinamentos, esses exercícios para fortalecer esse músculo espiritual. Amém? Então, se Deus quiser, nos vemos amanhã para mais uma manhã de fé e milagres.